hoje, Pode repetir. Tá bom. Vamos lá. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavan Badarayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavantal Punaf Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purnana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Ritavarshinim Bhagavatim Astadashadhyainim Ambatva Manusam Dadami Bhagavad Gita Bhavadveshinim Namostu te Vyasa Vishala Buddhe Purlara Vindaya Tapatra Netra Yena Tvaya Bharatataena Purnaha Prajwalito Jnana Maya Pradipaha Prapani Parijataya Totra Vetre Kapanaye Jnana Mudraya Krishnaya Gita Amrita do Rei Namaha Sarvopanishado Gavaha Dogdha Gopala Nandanaha Parto Vatsa Sudhi Bhokta Dugdam Gita Amritan Mahate Vasudeva Sutam Devam Kamsachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnan Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadra Tajala Gandharani Lotpala Salyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwatthama Vikarna Gura Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupanda Vairananadi Kaivartaka Keshavaha Parasarya Vacha Sharodya Mamalam Gita Gandotkatam Nanakyana Kakesharan Harikatha Sambodhana Bodhitam Lokesajana Satpadeira Haraha Pepia Manan Muda Buya Bharata Pankajan Kalimala Pradwamshina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunedra Rudra Marutaha Stuvanti Divestave Vedei Sangapada Kramopanishadhe Gayantiyam Samaga Dhyanavasti Tathagatena Manasa Pashyantiyam Yoginaha Yasyantam Navidu Suragana Devaya Tasmai Namaha. Então, capítulo 12. Oi, Ana, tudo bem? Beleza? Seja bem-vinda. Capítulo 12. Na aula passada foi uma aula de introdução, né? Acho que a gente deve ter terminado o 11 e feito a introdução do 12. E aí eu li o primeiro verso do capítulo 12, que é da onde a gente começa hoje. Arjuna Uvacha. Agora vai falar... Vacha vai falar Arjuna, o aluno. Nós. É tão difícil a gente fazer pergunta
na aula de Vedanta, né? Então, ainda bem que, sabendo disso, que ia ser dificílimo, a tradição toda é baseada em diálogos, aonde os alunos fazem as perguntas e os professores respondem, e esses alunos, grandes yogis da tradição, que então a gente pode só acompanhar a dúvida deles, né? Que é tão bom quando um colega de turma faz uma boa pergunta, né? Aquela que está aqui no gogó, a gente quer perguntar, não consegue, né? Alguém pergunta, ai, graças a Deus que ela perguntou, que ele perguntou, que agora a gente vai saber a resposta. Então toda a tradição de Advaita Vedanta, o Upanishads são um diálogo, o Bhagavad Gita é um diálogo, o Brahma Sutra não é um diálogo. O Brahma Sutra é a análise final, né? É a martelada final no prego do caixão do samsari. Então é muito difícil. É um texto muito denso, né? Então vamos começar com Arjuna fazendo essa pergunta pra gente. Essa pergunta que não sai da nossa cabeça também. 12º capítulo, e lá vem a mesma pergunta. A mesma. Professor, pelo amor de Deus, não dá para eu ter uma vida mais tranquila? Não é melhor eu ter uma vida mais sossegada? Né? Só que agora ele vai perguntar de outro jeito, porque ele já perguntou, ele já falou sobre isso. Desde o começo da Gita é só isso. Basicamente essa é a grande dúvida quando a gente começa a escutar yoga, né? Ou Vedanta, né? Agora o problema é exatamente que se a gente fala sobre esse conhecimento para quem não está preparado, para quem não viveu ainda a vida, para quem é uma criança, então a conclusão é imediata: eu quero uma vida tranquila e sossegada, né? Não existe dúvida. Aí que está a responsabilidade do professor. Então vamos ver o que o aluno aqui pergunta. Arjuna pergunta, então, entre aqueles devotos sempre comprometidos que meditam em você e aqueles outros devotos que meditam no imperecível e no não manifesto, quais são os melhores yogis? Então aqui a pergunta é: entre aqueles que meditam em Ishvara, e que é o divino com forma, Ishvara é o divino com forma. Porque para a mente humana, a mente tem que ficar muito sutil, muito controlada e focada e sem distração, sem preocupação, para conseguir meditar em Brahman sem forma. Então, quem é que medita em Brahman sem forma? O imperecível. São aqueles que estão totalmente calmos e tranquilos. Não sou eu, né? Tá na cara. Quem está totalmente calmo e tranquilo para poder meditar naquele que não tem forma é a pessoa que abriu mão do mundo. A pessoa que renunciou ao próprio corpo, renunciou à própria história, à sua casa, à sua família, o seu coração. Renunciou tudo em nome da conquista
definitiva do conhecimento. É muito difícil meditar nesse que não tem forma e receber no mesmo dia um e-mail com uma sequência de problemas. É impossível. Você realmente tem que fazer a escolha por uma vida dedicada à espiritualidade. Quem medita no divino com forma não precisa de uma mente tão sutil. Uma mente tão sutil no sentido de uma mente tão calma e equilibrada, tão objetiva e clara, tão desapegada de tudo e de todos. Eu quero saber, Krishna, se o melhor caminho é seguir uma vida de yoga em sociedade ou se o melhor caminho é a renúncia de tudo. É isso que Arjuna quer saber, no fim das contas, quando ele pergunta quem que é o melhor yogi. Quem é o melhor yogi? É o que vive uma vida de karma yoga ou é o que vive uma vida de renúncia? Então aí, na própria pergunta de Arjuna, já fica estabelecido, para que a gente não tenha mais dúvida, de que existem dois caminhos. Dois caminhos que são apresentados pela tradição védica como caminhos para moksha. Um caminho é seguir vivendo a minha vida em sociedade e fazendo de todos os aspectos da minha vida um processo devocional. Ou seja, a vida do Karma Yogi é uma vida onde eu acordo de manhã e me relaciono com o divino, vejo o divino em tudo, estabeleço uma capacidade no meu intelecto de ver o divino em tudo. E, portanto, eu vivo a minha vida fazendo essas ações, por mais mundanas que sejam. Eu tenho que lavar a louça de casa. Então, de que forma que eu posso fazer essa ação que ela se torne uma ação devocional? E pode ser, então, também a ação mais elevada de todas. Ajudar o próximo, meditar, cuidar das vidas que eu tenho sobre minha responsabilidade. Da mais simples à mais avançada das ações, eu faço o meu absoluto melhor, como se eu tivesse fazendo para o divino, como se eu estivesse lavando a louça para Deus, como se eu tivesse recebido Deus como um filho, como se a pessoa que eu estou tendo um problema para resolver fosse o próprio divino operando através daquela pessoa para me ajudar no meu crescimento. Depois de fazer com
com essa atitude de dedicação e de perfeição na minha ação, perfeição nessa ação que é o Dharma, ou seja, fazer da melhor maneira possível aquilo que eu tenho que fazer, para que eu possa ficar em harmonia com Ishvara, com a deusa, com a criação. E então, em harmonia, eu entrego o resultado da minha ação e recebo aquilo como um presente. Esse é o Karma Yogi. Essa pessoa que vive essa vida dessa maneira conquista o fruto do yoga, que é samatvam, uma mente equilibrada, uma mente que não está mais tão confusa, porque eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço. Não só sei, como faço. E não só faço, como faço com muito amor. Não só faço, faço com muito amor e recebo como sendo sempre o adequado, sempre o perfeito, sempre o justo. Essa é a característica conquistada por aquele que medita em Brahman com forma. Outra possibilidade apresentada na tradição é que eu me torne um renunciante, um sannyasi. E que então eu possa conquistar o conhecimento suficiente, porque eu vou precisar me dedicar muito e estar com muito tempo e com uma mente muito tranquila, para reconhecer o divino sem forma. O problema aí é que, pela tradição, são etapas, é igual passar de faixa. E a Arjuna está querendo pular a etapa. Então, a questão aqui não é se você é um karma yogi ou é um sannyasi. A questão é se você quer ser sannyasi na hora de ser karma yogi. Porque, pela tradição, você vai viver 25 anos da sua vida como um karma yogi, fazendo as ações no mundo, casando, conquistando as coisas, vivendo o que você tem para viver, e crescendo e amadurecendo, e se dando mal e sofrendo, e meditando e tudo mais, durante 25 anos. Para daí então você conquistar conhecimento suficiente para poder depois renunciar. E esse processo entre o fim da ação e o início da renúncia duram outros 25 anos. Não é de um dia para o outro. Então, Krishna vai responder para a gente poder entender bem o que ele está dizendo.
Krishna Uvacha. Krishna vai dizer assim para Arjuna: aqueles que fixam a mente em mim, que estão sempre comprometidos comigo, que meditam em mim, ou seja, com uma forma, né? Krishna tem uma forma. E são dotados de muita fé, estes são considerados por mim os melhores yogis. Então, Krishna está dizendo que para que você viva uma vida humana completa, você tem que se tornar um yogi, e o yogi se torna um sannyasi. Porque o yogi, depois de uma vida de yoga, 25 anos de yoga, 25 anos, muito tempo, você vai conquistar o equilíbrio suficiente na sua mente para a renúncia. Então, o yoga é a ação. Sannyasi é o renunciante da ação. Krishna não está dizendo aqui que o Karma Yoga é melhor do que o sannyasi. Ele está dizendo que quem faz a ação é dedicada a ele. Quem medita pensando nele é o melhor yogi. É aquela... Acontece isso muito em satsanga de Vedanta. Às vezes os alunos fazem umas perguntas que não tem nem pé nem cabeça, não é por mal, mas é que às vezes não tem nem pé nem cabeça. E o professor responde não considerando muito a pergunta, porque a pergunta não tem como ser respondida muitas vezes. Nesse caso aqui, o que é melhor? Melhor é renunciar ou fazer a ação? Não tem comparação, não tem como você dizer que o que é melhor? Correr uma maratona ou correr 1 quilômetro? Para a pessoa que nunca correu, o que você vai responder? Melhor correr 1 quilômetro, não é? Porque se você correr uma maratona, você vai se estourar inteiro. Não, nunca corri na vida. Professor, eu nunca corri. O que é melhor? Uma maratona ou 1 quilômetro? O professor responde: o melhor é 1 quilômetro. Agora, 1 quilômetro é melhor do que uma maratona? Não é melhor. Claro que não é melhor. É 1 quilômetro. Até um senhor como eu corre 1 quilômetro. Não é melhor, né? Mas o que a gente responde? O que é melhor? Sannyasi ou Karma Yoga? Karma Yoga é melhor. Sem dúvida, meu querido aluno, segue nessa vida de Karma Yoga. Porque o sannyasi, a renúncia, é muito mais difícil. Tem que estar muito preparado. O que acontece é que as pessoas, devido a uma ansiosidade, mumukshutvam, essa ansiosidade pela libertação, eu quero me iluminar logo. Quem que não quer se iluminar logo? Não dá para se iluminar logo. Se iluminar logo, funde, dá problema. Não é aconselhável. A gente tem que estar com o nosso equipamento preparado para esse conhecimento. Senão a gente fica como tantos aí. Então o problema é que devido à ansiosidade, eu não quero viver os ashramas. Ashramas são as fases da vida. Ashram é aquele lugar que eu fico ali parado, é o meu local. É o meu local. Ashram. Vou para um ashram na Índia. Qual é o endereço do teu ashram? Meu endereço é tal, Rishikesh, rua tal, tal, tal. Lá é onde eu vou estar sentado, ensinando, meditando. Isso que é um ashram. Então, fases da vida. O ashrama da minha vida. Qual é a fase da vida que eu estou vivendo? Viva ela. Você não precisa querer antecipar porque você não está preparada para antecipar. E você vai acabar estragando a receita do bolo. Então,
é muito comum isso daí, dos jovens quererem uma vida mais simples. Dos jovens quererem uma vida sossegada. Você é jovem, você está vivendo uma fase da vida Rajas. Rajas. Não Sattva. Rajas. Até os 50 anos é Rajas. É uma vida de atividade, de ação. Depois os hormônios vão mudar e a gente vai se acalmar. A maturidade vai vir. Então, a resposta de Krishna não é uma comparação. Você está estudando yoga, você se identificou com esse conhecimento, com essa vida, te tocou, começou a viver isso, começou a mudar a sua vida e você quer viver de yoga. Só yoga na minha vida. Não quero mais nada. Quero largar a minha profissão. Quero largar tudo que eu tinha e quero só yoga na minha vida. O que é melhor? Continuar trabalhando com a sua profissão ou só yoga? Não tem comparação. É melhor 1 quilômetro ou 42 quilômetros? Não, eu quero ser professor de yoga. Beleza. É bem mais difícil. Pode ser que você conquiste moksha. Realmente. Pode ser. Pode ser que seja incrível se você já tiver a maturidade necessária para isso. Vai que você já nasceu com a genética na perna que aguenta correr 42 quilômetros. Tem gente que já nasceu assim, parece um corredor. Pronto já. Vem correndo há várias vidas. Já vem nesse yoga há várias vidas. Dá para saber se você é esse que pode pular um ashrama, pode pular uma fase da vida, pode antecipar? Tem como saber, sim. Se você sente um chamado interno, faz essa mudança. Se você pode fazer essa mudança, você vai saber se você pode. E ver o que acontece. Pode ser ótimo. Pode ser ótimo. Pode ser que você consiga cumprir com as suas obrigações, com essa sua escolha. Mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque o Karma Yogi, diferente do sannyasi e do professor de yoga, de Vedanta, a responsabilidade do Karma Yogi é dele com ele mesmo, só. Pisou na bola, escorregou na casca de banana, deu mole, levanta no dia seguinte e começa de novo. A gente não. O yogi não. O professor de Vedanta não. Você é o exemplo para muita gente. Então a responsabilidade é enorme. O peso é muito maior. A boa notícia é que você é um yogi, uma yogini. Você não é empresário yogi ou professor de yoga. Você é um yogi, uma yogini. Você pode mudar, seja lá, o papel e continuar um yogi. Uma yogini. Se não der certo, resolvi dedicar minha vida ao yoga. E aí eu resolvi virar monge. Fui lá para Rishikesh. Virar monge. E daí me arrependi. Era um problema gigantesco, né? Nós professores
Estamos no meio do caminho, é um lugar meio novo. Na tradição védica não tem lugar bem pra gente, na real. Né? Bem, não é nem Karma Yogi, nem bem é sannyasi, porque tem boleto para pagar, tem filho para criar. O telefone, nosso telefone toca com problema. Então, se eu decido me tornar professor e não dou conta de continuar, sabe o que acontece? Todo mundo aqui que é professor de yoga deve conhecer vários. Deixa de ser professor e deixa de praticar yoga. Acontece um monte, eu não estou falando isso aqui para jogar um balde de água fria em ninguém, nem nada disso. A própria tradição fala, é um perigo. Virar sannyasi novo é a mesma coisa, é um perigo. É um perigo. Não é impossível, é possível, dá para fazer, é bem mais difícil. A recompensa é gigantesca. Porque eu posso me iluminar agora ou daqui a 30 anos. Eu prefiro agora também, né? Se for possível. Mas é um risco. E o risco é enorme. Eu já vi muito isso aí na minha vida de yoga, da pessoa que muda totalmente a vida, anda fantasiado de yogi, só fala sobre yoga, só vive yoga dia e noite e eventualmente eu tô mal, cara, tô sofrendo. Eu continuo sofrendo. Esse tal desse yoga não funciona. Isso aqui, na verdade, não funciona. Vou tomar ayahuasca, ver se rola. Alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. Porque isso aqui é teórico demais, na vida prática não funciona. Não, Krishna vem falando, a tradição vem falando o tempo todo. Faz com calma as coisas, o yoga é a conta-gotas. O propósito é moksha. Vamos ver o que ele continua falando. Ele vai falar agora do sannyasi. Que de certa forma, a gente como professor tenta se encaixar nesse sannyasi, mas não é bem isso. Porque, né, a maioria de nós precisa cobrar, cara. E se você precisa cobrar, daí você não pode falar bem tudo que tem para ser dito. Daí você vai ter que administrar, fazer uma mágica. Muito difícil. Muito difícil porque esse conhecimento muitas vezes é muito impactante e vai afastar quem tem que ser afastado. O Dharma protege o próprio Dharma. O conhecimento se protege. Ao você falar, a galera corre. É assim que ele se protege. E você fala e eles não entendem nada. Ou entendem tudo ao contrário. Daí, meu Deus, como é que eu faço? Eu tenho 49 alunos, cada um paga R$150 por mês, vezes 49, daí a escola dos meus filhos, a Unimed, o aluguel, o não sei o que. Eu não posso perder esses 5 alunos aqui. Se eu perder esses 5 alunos aqui, ai meu Deus do céu, ferrou. Ferrou. Vou ter que pedir dinheiro lá no banco. Não, então eu vou pular essa partezinha aqui. Então é mais difícil por tudo isso, né? Mas não dá para comparar. Não dá para comparar. É um estilo de vida incrível, esse estilo de vida de professor, de yoga, de sannyasi. É maravilhoso. Vamos ver o que Krishna diz aqui. Porém, aqueles que meditam no imperecível, nirguna, no divino sem forma, que tudo permeia, que não pode ser definido, que é não manifesto, que não pode ser pensado, que é imutável, imóvel e eterno. Estes, agora que ele fala, estes, incrível, quem consegue
meditar nesse que é imperecível, impensável, estes tendo disciplinado os órgãos de percepção e ação. Ou seja, já está disciplinado, já passou. Não estou disciplinando nada, né? Você já é um yogi, samatvam. Já conquistou o yoga. Yoga Siddhi. Yoga Siddhi. Um mestre de yoga, uma mestre de yoga. Com a mente equilibrada. Sama Buddhaya. Com o Buddhi Sama. Equilibrado. Olha as qualificações do renunciante. Que ele é incrível, ela é incrível. Medita em Brahman sem forma. Já controlou todos os órgãos, já equilibrou a mente. Em todas as ocasiões a mente está equilibrada. Em todas as ocasiões. O tempo todo com a mente equilibrada. Não pode ter filho, nem marido, nem mulher, nem pai, nem mãe, né? Isso aí é óbvio. Sim, com a mente equilibrada o tempo todo. Satisfeitos com o bem-estar de todos os seres. Ou seja, fora do samsara, fora da guerra, né? Fora da guerra. Eu estou preocupado com o bem-estar de todos os seres. Daí eu entro numa negociação e daí eu falo para o meu outro ser que está na minha frente, meu cliente. Paga um pouco menos que eu vou aceitar. Porque eu quero te ver o seu bem-estar. Quero que você fique feliz. Não vamos negociar nada. Eu abro mão da minha parte do lucro. O que me importa é você feliz. Daí, só sendo um renunciante, né? Porque o renunciante, sim, daí tudo bem. Daí, eu não tenho nada, eu não vou ganhar nada, eu não quero saber de nada. Vamos fazer da melhor maneira possível, absolutamente para você. Eu não estou nem aí para mim. Eu não tenho nada para ganhar no mundo. Estes verdadeiramente alcançam a mim. Então, o Karma Yogi é o melhor yogi. Aquela pessoa que medita em Ishvara com forma. Que tem fé. Então, o yogi é aquele que tem Shraddha absoluto. Confiança absoluta no conhecimento de Vedanta e que está vivendo a sua vida confiando com essa atitude de devoção na ordem absoluta de Ishvara. Eu vou cumprir meus papéis para andar na ordem e o que vier é a ordem e está tudo bem. E eu vou meditar e eu vou cumprir com os meus papéis e eu vou buscar me acalmar dentro do possível, porque eu estou no mundo, não sou sannyasi, estou no mundo, então não é mole ficar calmo, muito menos calmo o tempo todo em todas as situações, sem chance. Mas eu vou ficar o mais calmo possível, eu vou tentar ver as coisas com a maior objetividade possível para conquistar essa mente equilibrada e para isso eu preciso de muito tempo. Eu preciso de muito tempo, não 500 horas. Não. 500 horas não dá samatvam para ninguém. Estou falando 500 horas só porque é o que eu ouço bastante, negócio de curso de formação, que é coisa de horas. Né? Sei lá, pode ter de 1000 horas, 2000 horas. Não sei. Nunca é o suficiente. Então, a gente tem a possibilidade de viver todas as etapas da vida de yoga. A gente não precisa querer antecipar nada. Cada um vai saber o tamanho do chamado interno somado à sua possibilidade individual que é fruto do seu karma. Então, por exemplo, se eu
quando comecei a estudar isso aqui, com 30 anos de idade, o meu karma, em vidas passadas, tivesse proporcionado nessa vida que eu tivesse nascido herdeiro, por exemplo, talvez eu teria me tornado professor de yoga com 30 anos. Porque eu já tinha filhos, né? Eu não tinha opção. Não teria como. Mas devido aos karmas que eu fiz em outras vidas, a minha conta estava no vermelho. Então não tinha a menor chance de ser professor de yoga. Graças a Deus que a minha conta estava no vermelho. Porque daí eu fiquei 20 anos trabalhando para hoje poder dar aula sem cobrar. Eu fiquei 20 anos trabalhando na guerra. Ai, Bruno, você amava o que você fazia? Claro que não. Claro que não. Era o teu propósito de vida. Eu era executivo de multinacional. Que propósito é esse, gente? Propósito dar lucro para os acionistas? Eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou me preparando. Eu estou aceitando cada chefe miserável daqueles como um presente de Deus. Tentando atender os meus clientes como se eles fossem Deus, apesar dos chiliques que eles davam, da falta de educação. E agora eu estou chegando aos meus 50 anos, eu antecipei algumas fases da vida, porque eu tive filho com 21 anos, então eu antecipei um pouco. Você pode estar um pouco atrasado, um pouco antecipado, não tem problema. Mas as fases da vida vão vir. Ele vai falar agora da dificuldade da pessoa que faz a escolha pela renúncia. Lá na Índia, os sannyasis, aqui no Brasil, os professores de yoga. A dificuldade é maior, ou seja, é mais difícil essa vida de sannyasi do que a vida de yogi na sociedade, trabalhando normalmente, vivendo normalmente. É mais difícil para aquelas pessoas cuja mente está comprometida com a busca do conhecimento do absoluto, pois essa meta referente ao não manifesto dificilmente é alcançada por aqueles que têm ainda apego ao corpo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que para você renunciar, você tem que ter conquistado já o desapego do corpo. Então ele já tinha dito antes, órgãos de ação e percepção disciplinados, uma mente equilibrada em todas as ocasiões, satisfeito com o bem-estar de todos os seres e agora desapegado do corpo. O que é o desapego do corpo? O corpo e a mente não são mais minha fonte de felicidade. Porque a felicidade que o corpo e a mente podem me proporcionar são limitadas. E a que eu busco é Shreya, é a felicidade que sempre está presente. Então, olha como é perfeito. Para que eu vou querer queimar a largada? Para que eu vou querer antecipar as coisas? Vive uma vida de yoga, trabalhando com o seu trabalho, e se o seu trabalho for dar aula de yoga, a mesma coisa, trabalhando com o seu trabalho, seja de executivo, seja de professor de yoga, não muda. 25 anos de trabalho, mas trabalho mesmo, trabalho, dedicação, trabalho, várias horas por dia, com a atitude adequada, meditando, praticando todo dia. Se você é professor, professora de yoga, ainda muito mais ainda, bem mais. E aí, nessa vida de yoga, por 25 anos até os 50 anos de idade, ou 60,
se você estiver um pouco atrasado. Atrasado. Não é nem atrasado, no seu tempo, né? E aí sim, olha quanto tempo a gente ainda tem aí para estudar Vedanta e Yoga, para conquistar essa clareza sobre a felicidade, para me desapegar do corpo, para conquistar essa mente equilibrada, que é fruto dessa vida de yoga, para conquistar essa capacidade de ter uma mente que não reage mais e que reflete antes de agir. Que bom que a gente tem esse tempo todo. A gente não deveria querer antecipar, ter pressa, queimar etapa nenhuma. Não é à toa que a gente senta na frente do professor, da professora de Vedanta, que tem esse conhecimento final, e normalmente a gente vai encontrar uma pessoa de barba branca, de cabelo branco, não é à toa. É importante que seja assim, para que você tenha confiança. Como é que eu posso ensinar para vocês sobre uma mente equilibrada, sobre felicidade, sobre a conquista de um conhecimento, se eu não tiver uma mente equilibrada, nem for feliz e não tiver o conhecimento ainda? Como é que vocês vão confiar? Vocês vão se ligar? Ninguém é burro. Isso aqui não é igual vendedor de curso, coach, que ensina as pessoas a ter sucesso na vida sem ter sucesso, mas acaba tendo sucesso de tanto vender curso sobre como ter sucesso. Isso aqui não funciona assim. Eu falei na outra aula, esse nosso trabalho, a gente tem que ser o exemplo de vida. Eu não posso vir aqui dar aula de Vedanta e a minha vida andar descarrilhada no Adharma. Vou fechar aqui na Praia Brava, tem um boteco do lado do outro. Vou acabar a aula agora, quarta noite, tá bombando aí tudo. Isso aqui é muito sério. E também não adianta eu querer com 30 anos ter essa maturidade também. Não beba, não fume, não isso, não aquilo, se controle. Pô, com 30 anos, cara, pelo amor de Deus, vai errar um pouco, né? Vai tranquilo, vai tranquila, depois tá tudo bem, não tem pecado eterno, ninguém vai pro inferno eterno, nada disso aí não existe. Vai lá, erra bastante, aprende, vê que aquilo lá não leva a lugar nenhum para você poder descartar. Então, qual é o caminho para moksha? O que Arjuna está perguntando no fim das contas? Quem é que está mais próximo da libertação do sofrimento? O Karma Yogi ou o Sannyasi? Quem está mais próximo é o Sannyasi. Porque o Karma Yogi está no seu processo para se tornar um Sannyasi. Lá com 75 anos. Se tornar um Sannyasi. E aí o conhecimento se estabelecer definitivamente e a sua vida poder te proporcionar uma condição que você consiga permanecer nesse estado de shanti, de paz, sem que o samsara venha atrás de você para tirar essa tranquilidade. Então, não tem caminho melhor, só tem a fase da vida que você está, vai determinar o caminho que você deve seguir. O nosso caminho aqui é o yoga, é a ação com uma atitude especial. Eu não preciso mais ter dúvida nenhuma de que a renúncia é uma consequência da vida de yoga. Eu não preciso buscar a renúncia.
a renúncia vai acontecer naturalmente. Quando você vê, você vai ter renunciado. E a gente não quer renunciar na hora errada também. Renunciar quando ainda não é para renunciar. Quando as pessoas ainda precisam da gente por perto. Porque daí você está sendo egoísta. E aí você não está satisfeito com o bem-estar de todos os seres. A hora da renúncia é uma hora onde vai parecer perfeito a renúncia. Perfeito de você falar para sua família, falar, pessoal, vocês estão todos ótimos, eu estou vendo que adultos maravilhosos que vocês se tornaram. E agora papai ou mamãe, em vez de ficar aqui incomodando, vocês se preocupando comigo, o que tem que fazer comigo, como é que eu vou fazer para me distrair, que eu não tenho amigos, que não sei o quê. Como todo mundo, quando depois dos 70 anos se começa a incomodar os filhos, em vez de você fazer isso, eu vou, daí vai pro teu ashram. Não precisa ser em Rishikesh, porque ninguém aqui tem cidadania indiana. Arrisca ainda ser deportado. Né? Mas prepara o teu canto. Prepara o teu lugar para onde você vai. Aonde, quando eles quiserem, eles vão poder também te visitar. Não precisa mudar de nome, não precisa mudar de vestimenta. Chocar ninguém. Mas aí você vai ter todo o tempo do mundo. E também vai faltar joelho, vai faltar lombar, vai faltar pescoço para fazer esportes e atividades que tomam tempo. Então você vai poder estudar sânscrito, vai poder estudar canto, vai poder dar aula de Vedanta, vai poder dar aula de tanta coisa. A Hatha Yoga bem de leve, talvez, a terceira idade. A aula de Vedanta é melhor, a gente fica paradinho assim. Então qual é o melhor caminho? O caminho da ação ou o caminho da renúncia? O melhor caminho é o caminho do yoga. A ação como yoga e a renúncia como yoga. Nas fases da vida adequadas. A melhor parte da vida vai ser a última fase da vida. O que para a maioria das pessoas é a pior parte da vida. Vem o medo da morte muito intenso, a perda, o esquecimento também, porque você começa a ser esquecido por tudo e por todos, e seus amigos começam a morrer, e é uma fase da vida horrível para a maioria das pessoas, para os samsaris, né? E para a gente não. É igual aquela parte da comida que é a melhor comida que te deixa para o final, assim. Tem gente que é assim, né? Não é todo mundo que é assim. Mas tem gente que é assim. A melhor parte do prato que eu mais gosto, deixo no final. Primeiro eu como o que eu não gosto. Um comilão yogi. Depois deixa a melhor parte para o final. E a mesma coisa na nossa vida de yoga. A melhor parte vai vir lá no final. Eu tenho que estar preparado para esse momento. Não adianta eu querer antecipar. A pior coisa que eu posso fazer é escolher pela renúncia sem ter ainda uma mente calma e uma clareza sobre o eu. Isso daí é o que não pode ser feito. Ou seja, você não deve correr uma maratona se você nunca correu. Se prepare. O Swami Dayananda falava muito assim para os alunos dele, sannyasis, né, que queriam virar sannyasis. Não vire sannyasi de uma hora para outra. Não é assim. Se você decidiu virar sannyasi, então agora organiza a sua vida. Faz as coisas com calma. E com tudo na vida é assim. Nada de uma mente reativa. Beleza? Assim a gente acalma o coração, porque na verdade não tem uma escolha que você tem que fazer. Você já é um sannyasi. Só que agora a gente está numa fase da vida
que é aqui, na sociedade. E viva aqui, faz o teu, continua vivendo tranquilamente e eventualmente, com a idade, com as possibilidades, cada vez mais você vai poder renunciar à busca da felicidade no mundo. Essa é que é a renúncia. A felicidade sou eu. Então esse capítulo é Bhakti. Bhakti, essa entrega para Deus, que é parte da vida de yoga, que faz você relaxar, que vai proporcionar essa mente calma, essa mente tranquila, para você eventualmente poder renunciar. Essa devoção que gera essa mente santa, que é uma mente satisfeita. A mente santa, a gente encontra isso em várias tradições espirituais. No cristianismo, no judaísmo, com os muçulmanos, com os hindus. Né? A pessoa encontra Jesus e ela fica calma, ela se entrega. A pessoa encontra Buda e ela se entrega. Então aqui, Arjuna teve a visão do divino. Agora ele se entrega ao divino e resolve essa dúvida. Agora que eu estou entregue, eu vou direto para a caverna ou eu vou para a batalha? Não, vai para a guerra. Vai para a guerra que você é muito novo. Hein? Entrega e vai. Beleza? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om.